Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e temos escolhido a série Alien Earth ou Alien Terra, que ela tem uma nota boa no IMDb, 7.3 de 10. Ela tem 8 episódios. A série é dirigida por Noah Hawley, ele é mais conhecido pela Legião de 2017. Então vamos falar dessa série aí que está bem hipada, que todo mundo conhece o mundo do Alien, né? Tem o Alien Oitavo Passageiro, teve recentemente o Romulus. E conta a história do que, pessoal? Começa a história mostrando um personagem que a gente descobre logo após que é sintético. O que é sintético? Sintético é como se fosse a mente de um ciborgue, na verdade. O que é um ciborgue? Metade humano e metade máquina. Então ele decide fazer o quê? O objetivo dele é trazer um espécime vivo, que no caso é o Alien. Então a tripulação não é importante para a tal da Yutani, que é a corporação que contratou eles. E aí, com isso, teve ainda, a gente descobre nessa tripulação que teve uma sabotagem, que depois é revelado que é um dos tripulantes lá, que ele ia ganhar grana do tal Cavalier. Que é um Cavalier? Era um prodígio trilionário que ele queria esses espécimes. E com isso, quando que ele cortou combustível, a rota foi diretamente para a Terra, que adivinha, colidiu com um lugar onde tal desse Cavalier, que é tal da empresa Prodigy, ele vai atrás dessa nave fazer um resgate. Só que tem um grande problema que eu não contei. Esse trilionário faz o que, pessoal? Ele pega crianças que estão em fases terminais, com câncer ou que estão prestes a morrer de outras doenças. E aí o que ele faz? Ele pega a mente delas e coloca nos sintéticos. E a primeira, a tal da Mercy, que ele gosta tanto do Peter Pan, da Terra do Nunca, que é o lugar que ele chamou, onde que ele vive, que ele colocou o nome dela de Wendy, que é uma das ajudantes dos garotos perdidos da história da Disney. E aí com isso, ele primeiro traz a Wendy, depois ele começa a trazer outras crianças, mas ela sempre foi a primeira, a primogênita. E aí com isso ele vai criando esses sintéticos que são completamente controlados por ele e a equipe deles, onde tem a Silva e o Arthur, que são um casal que controlam e cuidam deles. Até aí tudo bem. Até que a Wendy, ela tem um grande benefício, ela tem controle total de acesso. Por quê? Porque mesmo a mente dela criança, ela tem um irmão, o Joey, que é um militar, um paramédico. E aí, para ver a ironia do destino, a nave quando cai, bate num prédio lá, e quem é que vai resgatar as pessoas e ver quem está vivo? O Joey e os ajudantes dele. Quando chega lá, a Wendy fica assustada porque ela viu que o irmão dela está sozinho lá e ela está com medo que aconteça alguma coisa. Até que ela vai até o Cavalier e fala se tem autorização para resgatar o irmão. Até de início ele leva numa boa, só que tem um grande problema. Tem o tal do Kirsch, pessoal. Quem é o Kirsch? É o braço direito do Cavalier. Ele faz tudo que ele manda, ele também é um sintético e ele é o verdadeiro pai dessas crianças, eu diria. E aí com isso, eles chegam lá, só que a gente vê que o grande problema é que tem um alien lá dentro. Um alien já crescido, um alien já predador que matou toda aquela tripulação. E aí, para ajudar, quem ele vai atrás primeiro? Do tal do Joe, que é o irmão dela. Só que quando que ele está para ser pego pelo alien, ele consegue escapar, sobe no elevador. E a gente vê que o Morrow sai da nave e está procurando o alien com o objetivo de capturá-lo para Yutani, que é a ordem direta dele. Não importa quem estiver na frente, ele vai matar, ele vai fazer o que for para capturar o alien. E aí ele vai caçando ele, até que uma hora a gente encontra o Joe encurralado pelo alien. Quando ele entra num salão lá que está tendo uma festa dos milionários, ele mata todos. E quando que o alien está prestes a matar o Joe, o Morrow aparece como um grande salvador, dá um tiro de raio nele e paralisa ele. E aí quando ele fica paralisado, ele aproveita e joga como se fosse uma camada protetora. Aí o Joe agradece ele, só que o Morrow não é bonzinho nem nada do gênero. Ele ataca nele também e faz com que ele desmaie.
Só que aí o Morrow estava carregando o Alien, chegou outros militares do Cavalier e prenderam o Morrow. Até que o Morrow falou: acho melhor vocês não fazerem isso. São o menor dos seus problemas. Por quê? Porque o Alien saiu daquele casulo que ele colocou, mata todas as pessoas. Quando a Wendy reencontra finalmente o irmão, ela fala as coisas, ele não acredita de primeira porque ele achou que ela morreu de doença, nunca imaginou que ela ia se transformar num sintético. E aí, quando eles estão conversando, aparece o Alien e captura o irmão dela. Ela sai atrás dele como se fosse uma assassina mesmo, babando para pegar o Alien. Quando ela chega, ela viu o irmão dela preso, eles todos cheios de gosma, né, que o Alien prende. E aí, quando ela vai resgatar o Alien, aparece. Só que eu esqueci de contar uma coisa muito importante. Ela toda hora escuta o barulho do Alien, como se estivesse comunicando. Ela prende o Android, ela prende o Alien, só que o grande problema é que quando que ela está prendendo o Alien num container, aparece o Alien e prende ela junto. E aí tem um barulhão, o irmão dela desesperado abre, e quando a gente vê que ela conseguiu arrancar a cabeça dele. Só que, como todo mundo sabe, o Alien, quando que é cortado, ele sangra ácido, pessoal. Porque como ele é um Alien, essas coisas, ele sangra ácido. E aí ele feriu ela também. E aí, quando que ela está ferida, vem o Cavalier, leva todo o zoológico, né, chamado dessa nave, que tem umas criaturas novas que nunca apareceram nos filmes do Alien, que um deles é a mosca, o outro é o carrapato, o outro parece uma melancia, que depois só no final vai mostrar que faz, e o mais incrível que é o tal do olhinho, pessoal, um olhinho com tentáculo, que é o mais inteligente de todos. Tanto que até mostra no passado que ele deu um trabalho até para o próprio Alien, só para você ter uma ideia. Mostrando que o olhinho tem que poder. Ele gruda na pessoa, ele tira o globo ocular da outra pessoa e entra no buraco. Quando ele entra no buraco, ele começa a controlar a pessoa e começa a ter uma super força também devido a isso aí. E aí com isso, a gente fala, mas o que tem de mais esse olhinho? Vocês vão ver mais para frente como ele é esperto. E aí depois que captura todos, o que o Cavalier quer? Ele quer levar todos esses animais aliens para a fortaleza dele. Só que o grande problema é que os outros ajudantes da Wendy, eles são verdadeiras crianças, ela tem uma mente mais madura. E também tem um grande problema, o tal do Slight, que é um dos meninos, que ele é um indiano, ele foi corrompido pelo tal do Morrow, que o Morrow começou a entrar na mente dele e se comunicar quando que ele colocou um negócio aqui nele, aqui no pescoço, um comunicador. Como o Kirsch é o líder total, ele está de olho em tudo que acontece. E ele vai deixando o Morrow se comunicar com o Slight. Só que o Slight é muito tonto, pessoal. Ele fala o nome verdadeiro dele. E aí quando fala o nome verdadeiro, o que o Morrow faz? Como eu falei, que ele não é nada bonzinho. Ele vai até a Índia. E quando que o Slight liga, ele fala assim, olha quem está aqui, ó, tua mãe. Aí ele fala, não é possível, você está com a minha mãe. E aí a mãe dele começa a falar com ele. E aí ele entra em desespero e ele fala, ó, vou fazer o seguinte, não precisa trazer um ovo do alien para mim. Vamos fazer o seguinte, você vai atrair algum humano qualquer e fazer com que o parasita prenda nele, que ele parece uma aranha com uns negócios assim, que é o classicão do alien, né? Aquele que sai do ovo e já ataca a pessoa. E aí o moleque de começo fica amedrontado e ele tenta fazer o que, pessoal? Ele tenta levar o irmão da Wendy, só que ele é chamado numa hora de imediato porque sabe que a Yutani vai querer invadir a área porque ela é a dona, diria, da nave e dos animais que estão dentro. E aí com isso, ele é tão sortudo que o tal do Arthur, aquele que é casado com a Silva e eles fazem os experimentos nos sintéticos e também tomam conta, uma delas começa a entrar em parafuso. Ela começa a falar que ela está grávida, que é uma coisa impossível já que ela é um sintético, e ela começa a ficar agressiva. Tanto que acontece? O tal do Cavalier manda ela meio voltar até a parte antes deles irem para a nave de resgate. Só que com isso, a Wendy começa a conversar com ela e começa a ver discordâncias de coisas que ela não nota.
E aí o marido dela, o Arthur, se negou a fazer isso, porque como eu disse, ele trata eles como se fossem filhos deles, já que eles não têm nenhum filho, mesmo sendo cientistas, essas coisas. Ele decide não fazer isso e ele é demitido. Só que aí o Slight tem a maior sorte do mundo. Quando o Morrow está prestes a matar a família dele, um dos moleques, um dos meninos, o tal do sintético Tuttles, vai colocar comida para uma mosca lá. Só que como que o olhinho estava dentro de uma ovelha e ele é inteligente, ele espera, ele sabe que o moleque é medroso, quando ele abre a comporta, ele vai e bate e assusta o moleque. Com isso, ele fica preso. Só que, como eu falei, o Tuttles é totalmente inocente. Vem uma das moscas, começa a jogar um ácido nele, alguma coisa que começa a corroer ele e ele acaba caindo e literalmente morrendo de vez. E aí o Arthur, como que o Joe sabe que ele está sendo demitido, ele vai embora, ele passa o código pro Joe e fala, ó, esse daqui é o negócio que a Wendy está sendo muito bem tratada, porque ele fala assim, a Wendy é confiável deixar a Wendy aqui, ela está sendo muito bem tratada, e ele vê que tem as câmeras em torno, e mente, só que ele vai mostrando o código de rastreio dela, que ele desativa de todo mundo, e também ele consegue passar o código do bot para a Wendy fugir com o Joe. Só que aí tem um grande problema. Ele vê um alerta depois no computador e descobre que o Tuttles está desmaiado lá. E aí por isso que eu falei que o Slight tem a maior sorte do mundo. Por quê? Porque justamente quando ele está desesperado achando que a família dele ia ser morta, o Arthur aparece na frente dele. E o que ele faz? Ele vê ele colocando o código para abrir as portas automáticas, que ele foi salvar o Tuttles, e enquanto ele está salvando, ele abriu a porta que estava contido o ovo do alien. E aí ele saiu, trancou a porta, desativou para que ele não consiga fugir e usou o Arthur de cobaia. Só que aí depois disso, ele fugiu com ele pelos dutos de ventilação e levou para o quarto dele. Olha como que ele é inocente. Ele achou que o Arthur ia sobreviver e com isso ele ia conseguir salvar a vida dele, que ele só precisava do alien na cara do Arthur, que estava tudo certo pro Morrow. E aí ele combina, só que o amigo dele, o Smith, sabe do negócio, que aconteceu. E também tem uma outra coisa muito importante que eu não contei. O Joe, quando que ele voltou, ele teve um problema no pulmão e teve que fazer uma cirurgia. E com isso, com a remoção, o Cavalier é tão louco que ele catou um daqueles girino, né, parece e colocou dentro desse pulmão. E dentro desse pulmão originou um alien marrom, diferenciado. Adivinha quem se comunicava desde o início com ele? A Wendy. Ela aprendeu a se comunicar com ele. Só que aí tem o grande trunfo dela. Quando que ela vê que a Nibs começou a ficar descontrolada e tentaram apagar toda a memória dela, ela se rebela. E com isso, ela começa a fazer esse alien marrom, mata todo mundo. E aí quando que ela consegue finalmente, prestes a fugir no bote com o irmão dela e com a Nibs, o que acontece? O irmão dela acaba atacando sem querer a Nibs porque ela ia matar um dos militares ajudantes dele. Quando faz isso, ela fica revoltada, mas ela não ataca o irmão nem nada. E aí corta a cena, a gente vê que o Smee está levando o Arthur, até que os militares passam na frente deles e se escondem. Só que o grande problema é que o Arthur sumiu. E aí quando aparece aquele alien que parece aranha, o Slight mata ele e acha que o Arthur está de boa. Como eu disse, ele nem imaginava que era um hospedeiro o alien, na verdade. Que esse é o objetivo dele, que aí origina o verdadeiro alien, que parece uma cobra. E depois mostrou até as transformações, que nunca mostrou isso até hoje, o desenvolvimento dele. E aí quando ele leva para o Morrow, o grande problema é que sai de dentro do Arthur e foge. E aí quando que ele vai até o Morrow, ele fala, eu trouxe o Arthur. Mas ele fala, cadê o monstro que está dentro dele? Ele fugiu. Aí o Morrow fica bravo com ele, prende ele e começa a andar. Até que a gente vê uma outra cena que a gente vê que esse outro alien que saiu do Arthur é capturado misteriosamente, não se sabe por quem. E aí quando que o Morrow decide invadir a fortaleza para reaver todas as criaturas que por ele foram roubadas pelo Cavalier, o que a gente vê?
ele sendo cercado por todos os militares, e o Kirsch, como eu falei que ele usou desde o começo o Slight, e o Smee captura o Morrow. E quando que ele captura, a gente pensa, pronto, agora o plano dele está certo, né? Ele conseguiu finalmente prender o Morrow, que era o mais forte dos sintéticos lá, e o líder deles, né? E com isso, a gente vê também que a Wendy começa a se unir com os outros garotos, ainda mais que ela vê que o Totos realmente morreu, e eles descobriram que de fato eles morreram, que eles encontraram a sepultura dos nomes antigos, que como eu disse, ela colocou o nome de Wendy, só que era chamada de Mercy, e aí os outros também. E aí quando que eles viram a sepultura, eles ficaram revoltados, pessoal. E aí eles decidiram se vingar como? Pegar todos eles, principalmente primeiro a Silva lá, que era a esposa do Arthur, que foi transformada num dos aliens. Também capturar o braço direito do Kirsch, que brigou com o Morrow quando conseguiu fugir. Só que o grande problema é que ele pediu para os meninos amarrarem o Morrow. E aí eles acabaram traindo o Kirsch e prendendo ele também numa cela. E por último faltava o trilionário Cavalier, que ele tinha o que de objetivo? Ele ficou tão fissurado naquele olhinho, que ele era tão inteligente, o moleque se acha o mais inteligente de todos, que ele queria colocar um hospedeiro. Só que o grande problema é que ele queria uma pessoa fraca. E quem era fraco? O irmão dela. Só que quando que ele atrai ele para a sala, o grande problema é que o olhinho, quando que vai atacar o irmão dela, aparece quem? A Wendy. A Wendy vai lá e salva. Até que aparece o braço direito verdadeiro do Cavalier. Na verdade, ele é um sintético que ele criou quando era criança, e quando o pai dele, diz a lenda que ele estava prestes a ser morto porque ele era muito inteligente, o pai dele era alcoólatra, ele decidiu matá-lo. Só que, como eu falei, o grande erro dele foi o quê? Dar acesso total para o Wendy. O que ela fez? Ela conseguiu paralisar esse braço direito, que parece o Alfred carecão do Batman, e prendeu ele também. E aí, como eu disse, só faltava o Cavalier. Só que o olhinho não é nada besta. Mesmo ele sendo espancado, batendo nos lugares, ele conseguiu fugir. E para onde que ele foi? Ele foi até a praia que o Arthur foi morto, e entrou nele como hospedeiro, e estava prestes a ir também para essa fortaleza. Os garotos perdidos, que é o Wendy, prende o Cavalier e todo mundo, e agora está com aquele novo alien também, que é o que está crescendo e já está até com garrinho, patinho, tem o rabinho já formado junto com o marrom, que a Wendy controla. Que ela fala que no final eles vão derrotar todo mundo que entrar lá, e acaba a série dessa forma. Bom, pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. A série começa muito bem, conseguiu pegar aquele clima do Alien antigão, né? O Oitavo Passageiro, o Alien 2, o Alien 3, e conseguiu transformar no começo numa bela história, né? Ainda mais que mostrou um monte de coisa que a gente nunca soube, né? Esses novos tipos de Alien aí. Também a evolução do Alien, outra coisa que nunca mostrou. E outra coisa que também nunca tinha mostrado é como eram os formados sintéticos, né? Já que os filmes a gente já vê que eles, na realidade, eram humanos mesmo, que passaram para o corpo robótico, que eu achei bem interessante também. E o que eu não gostei, pessoal, os últimos episódios, os 7 e 8, eu achei que ficou muito corrido, e como ainda não está nada confirmado de segunda temporada, e também que parece que eles quiseram acabar de qualquer forma, daquela forma, para dar um gancho para uma provável segunda temporada que, como eu disse, não está nada confirmado ainda. Mas também não se iludem, porque também vi várias críticas de pessoas falando que não gostaram muito da série e preferiram o Romulus. É questão de gosto. Eu não gostei do Romulus e gostei do Alien Earth. Então, devido a esses motivos, a nota 7.3 na MDB, eu dou uma nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam ou não, Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Nós que sejam bem-vindos. Esqueça de discutir no firme. Rumo aos 400 inscritos. Muito obrigado e até a próxima.